Amém. Romanos 8, 28, um texto tão conhecido nosso. Se estiver na tela para a gente ler aqui na mesma versão. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vamos ler juntos, irmãos? A gente pode ler na tela? Vamos lá? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Que o Espírito de Deus nos abençoe. Amém. Meus queridos irmãos, todas as coisas cooperam para o nosso bem, é o que declara a palavra. Tudo coopera para o nosso bem. Todas as coisas têm por objetivo final o bem daqueles que amam a Deus. De repente, alguns que estão aqui nesta manhã podem perguntar assim: mas Ronaldo, como continuar crendo nesta verdade, se aquilo que eu estou passando, se aquilo que eu estou vivendo hoje não é bom? Como? Existe algum aspecto positivo no problema que eu estou vivendo? Na luta que eu estou passando? Será que existe alguma coisa boa? Um aspecto positivo nisso tudo, meus irmãos? Tudo isso parece muito complicado, parece difícil responder, né? Parece ser meio complexo de responder. Mas a questão é a seguinte: é que a nossa visão humana, ela é muito pequena, é muito limitada. Nós só conseguimos enxergar o agora, o momento. Nós não somos capazes de saber o que vai acontecer daqui algumas horas ou alguns segundos, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu quero dizer para vocês que nós servimos a um Deus bom, a um Deus grande, que conhece a nossa vida, conhece o nosso futuro. Você acredita nisso ou não? E se nós amamos realmente a Deus e obedecemos aos seus propósitos, nós cremos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Você crê nisso ou não? Tudo que acontecer, meus irmãos, no final nos trará algum benefício. Na vida do cristão não tem esse negócio de sorte ou azar. Ah, deu sorte, deu azar. Não. Tem propósito de Deus. Há um propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E essa é a certeza que nós precisamos ter. Deus pode transformar coisas ruins em bênçãos. Aliás, Ele é especialista nisso, né? Em transformar maldição em bênção, coisas ruins em bênção. Agora veja bem, por que no Velho Testamento, no Antigo Testamento, as nações temiam e queriam destruir Israel? Por quê? Porque, gente, Israel sobrevivia onde todos os outros povos morriam. Quando não tinha água, surgia água, vertia água. Quando não tinha comida, maná caía do céu. Não era assim com Israel? Quando estava frio, surgia uma coluna de fogo. Quando estava quente, nuvens se formavam para fazer sombra. As fortes muralhas de Jericó não impediram Israel de conquistá-la, meus irmãos. Não. Enfim, Israel enfrentava tudo e permanecia vivo. Eram exércitos inimigos, cobras, escorpiões, problemas, dificuldades, adversidades, enfim. Israel sempre sobrevivia às lutas e tragédias e no final acabava bem. Afinal, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode repetir de novo essa declaração? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas parece que nós temos nos esquecido, meus irmãos, desta verdade.
Porque muitos se desesperam com as crises que surgem, quando a tempestade chega, as pessoas se desesperam. Agora, todos os pais que corrigem os seus filhos, eles não fazem isso para destruí-los. Você que é pai, você corrige o seu filho para destruir o seu filho? Claro que não. Mas nós corrigimos os nossos filhos para educá-los, para discipliná-los. E gente, Deus também é assim. O Senhor disse, Apocalipse 3,19: eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, gente, Deus também nos corrige não para nos destruir. Deus nos corrige para nos disciplinar. Amém, meus irmãos? Agora, é muito interessante a gente pensar como é que Deus nos corrige. Uma das maneiras como Deus traz correção é usando pessoas. Sim, usa pessoas para nos corrigir. O caso do povo de Israel. Quando Israel andava por um caminho errado, quando Israel desobedecia, Deus levantava um outro povo para disciplinar Israel. E aí então Israel se arrependia e o Senhor o restaurava. Essa era a dinâmica do povo de Israel. E Deus continua usando esse mesmo método de educação, porque quando nós bobeamos, quando nós vacilamos, surgem as crises, surgem as tempestades, para nos ensinar. E quanto mais rápido, meus irmãos, a gente aprende as lições, mais rápido a tempestade passa. Mas quando nós não aprendemos, a tempestade vai durar mais tempo e pode até piorar e virar um furacão. Então que a gente aprenda rápido, não é não? Que a gente aprenda rápido. As tempestades serão inevitáveis e nós sabemos disso. Elas sempre surgirão para nos ensinar alguma coisa. Deus sempre, meus irmãos, Deus sempre está querendo nos ensinar algo. E por isso que nós precisamos estar atentos, sensíveis e dispostos a aprender lições que serão valiosas e preciosas para a nossa vida. Amém? E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça nesta manhã o que o Espírito Santo quer falar conosco. E é uma história de crise que eu queria deixar com vocês, uma história de uma tempestade. E eu gostaria que agora você então abrisse um texto da palavra de Deus, lá de Jonas no capítulo 1. Jonas no capítulo 1 diz o seguinte: e veio a palavra do Senhor a Jonas: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir. Jonas se levantou para fugir, diz o texto, da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio, o capitão do navio, chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Diz a minha versão. Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora
por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Agora capítulo 2, o verso 1. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. E agora o versículo 10, o que é que diz? Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Até aqui a nossa leitura. Meus queridos, Jonas era um profeta acostumado a ser usado por Deus. Ele era uma espécie de um capelão do reino. Ele era muito usado por Deus, somente entre o seu povo. E quando ele recebe a missão de proclamar a mensagem de Deus ao povo de Nínive, o que acontece? Jonas cometeu alguns erros gravíssimos. Eu queria apontar aqui pelo menos 4 erros que Jonas comete, erros gravíssimos. Olha só o que acontece nessa história. O primeiro erro que Jonas cometeu: ele tentou obedecer à sua maneira. Ele quis fazer do jeito dele. E Deus só considera a obediência, meus irmãos, que é integral. Ou seja, meia obediência para Deus é o mesmo que desobedecer. Não tem jeito. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por causa da desobediência de Adão e Eva. E a palavra de Deus diz que para Deus obedecer é melhor do que sacrificar. O que é que Deus quer de nós, meus irmãos? Obediência. Então veja, Deus ordenou a Jonas que fosse. Ele foi? Ele foi ou não? Bom, ele saiu, ele foi, mas ele decidiu ir para um outro lugar, não para o lugar que Deus havia mandado. Então, gente, seja qual for o lugar que Deus nos indicar para ir, nós precisamos obedecer à voz de Deus. Precisamos obedecer, precisamos permitir que Deus seja o nosso guia, o nosso Waze, que não vai colocar a gente num caminho de enrascada, mas vai mostrar o caminho melhor, vai nos conduzir para um caminho correto, um caminho bom e de vitória. Amém, meus irmãos? Mas esse foi o primeiro erro. Jonas tentou obedecer à sua maneira. O segundo erro que Jonas comete: Jonas tentou se esconder de Deus. Olha que loucura, gente. Tudo indica que Jonas sabia muitas coisas a respeito de Deus, mas parece que ele estava ignorando a onisciência, a onipresença do Criador.
E o texto diz no verso 3 que Jonas tentou fugir, diz o texto, da presença do Senhor. Tentou fugir. E a Bíblia deixa muito claro que tentar fugir de Deus é algo totalmente desastroso. Como em verdade nessa história o foi. Porque, gente, Deus conhece todas as coisas. O livro de Hebreus, capítulo 4, verso 13, declara que todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Deus conhece tudo e todos. Amém, gente? Aqui está um erro. Ele tentou se esconder de Deus. Primeiro ele decidiu fazer do jeito dele, obedecer à sua maneira. E agora ele tenta se esconder de Deus. Quer ver um outro erro que Jonas comete nessa história? Jonas imaginava que tempo, que distância e tempo apagam os atos de desobediência. Loucura, gente, loucura. O erro fatal de Jonas foi supor que ele poderia desobedecer a Deus e ficar impune. Eu lembro das histórias quando nós éramos pequenos em casa, quando a gente saía com os pais e os pais davam uma orientação para nós, né? Você faz isso com o seu filho também? Seu filho pequeno, olha, cuidado com isso, não vai falar desse jeito, se comporte assim e tal. E eu lembro muito bem que às vezes a gente, quando saía com os pais, a gente aprontava. Às vezes era um lugar mais distante que a gente ia, e meu pai falava assim: bom, filho, você não vai obedecer? Em casa a gente conversa. Esse "em casa a gente conversa" era horrível, não é não, gente? Quantos já passaram por isso? Deixa eu ver. E o que a gente fazia? A gente pensava assim: bom, tem uma distância ainda, tem um tempo, dá para esquecer. Não é? E a gente começava a ficar todo amoroso, todo obediente, não é? Chegava no carro, dormia. Quem é que já dormiu aqui no carro nessa hora? Olha lá. Achando que o tempo e a distância ia fazer os pais esquecerem, nós ficaríamos impunes. Mas não tinha jeito. Quando eu chegava em casa, né, a gente lá fazendo cara de sono, querendo ir para a cama, né? Cara, não sono nada, estava aí preocupado. O pai e a mãe chamavam: vem aqui, nós precisamos conversar. E a gente vê essa história. O erro fatal de Jonas foi supor que ele poderia desobedecer a Deus e ficar impune. Gente, nós vivemos no tempo, mas Deus habita na eternidade. É diferente. Então tempo e distância nada significam para Deus. Meus queridos, então o nosso dever é atentar para todos os detalhes das ordens do Senhor e cumprir a sua palavra com exatidão, como Deus orientou, porque caso contrário a consequência virá. E nós sabemos disso porque diz Gálatas capítulo 6, verso 7: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Esse foi um terceiro erro. Quer ver um quarto erro que ele comete? Olha só, Jonas tentou colocar a sua honra acima da honra de Deus. E meus queridos irmãos, nenhuma honra pessoal pode substituir a honra devida ao Senhor, o nosso Deus. Nenhuma honra. E eu fico pensando, né? Quantos têm deixado de cumprir os propósitos de Deus em sua vida por causa dos seus próprios sentimentos, paixões, preferências, desejos, opiniões. E é interessante porque Jonas não simpatizava com os ninivitas, mas Deus queria salvá-los. Não é isso? Jonas queria a destruição deles, mas Deus planejava um grande avivamento ali. Meus irmãos, todas as vezes, preste atenção nisso, todas as vezes que razões e motivos humanos se sobrepõem ao plano de Deus, o resultado sempre é horroroso, desastroso, catastrófico. Sempre. A vontade do Senhor, ela é sempre o quê? Boa, perfeita e
agradável. E nós precisamos caminhar na vontade do Senhor, na obediência. Porque é justamente aí, meus irmãos, é na obediência a Deus que nós descobrimos como são formados os verdadeiros heróis da fé. Tantos eles, Abraão, não é verdade? Moisés, Davi, Josué e tantos outros, tantos outros. É isso que faz a diferença na nossa caminhada. Amém? Mas o que aconteceu? Quais são as lições que nós podemos aprender dessa história? Eu apontei aqui 4 erros de Jonas. Primeiro erro, ele tentou obedecer do seu jeito, à sua maneira. Segundo erro, ele tentou fugir da presença de Deus. O terceiro erro, ele imaginava que distância e tempo iriam apagar os atos dele de desobediência. E o quarto erro que nós vimos, Jonas tentou colocar a sua honra acima da honra de Deus, e se deu mal. Mas quais são as lições que a gente consegue tirar para a nossa vida? Eu queria deixar 3 lições importantes aqui para o seu coração. E o meu desejo é que o Espírito de Deus fale com você e te abençoe nesta manhã. Amém, queridos? Primeira lição que a gente pode aprender é que ninguém consegue fugir da presença de Deus. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá. Ninguém consegue fugir da presença de Deus. Não tem jeito. Jonas estava querendo fugir de Deus, mas o Senhor estava vendo tudo. Porque o Senhor vê todas as coisas. Não há nada que não esteja claro, meus irmãos, diante dos olhos do Senhor. Ele vê todas as coisas, Ele conhece tudo e todos, Ele conhece todas as coisas. A Bíblia diz, queridos, lá em Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus vê tudo. Então a lição que a gente pode aprender aqui é que nós devemos parar de tentar enganar e dissimular. Enganar o quê? Quem? Como? Por quê? Isso é coisa tola, gente. É estupidez tentar enganar a Deus. Não há como enganar a Deus, porque Deus conhece todas as coisas. Deus conhece as nossas palavras antes de serem ditas. Deus conhece os nossos pensamentos antes de serem pensados. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, conhece tudo sobre nós. E gente, o mais importante para Deus não é o que você faz, mas as suas motivações. Isso é o mais importante para Deus. Não é o que você apenas faz, mas é o que está por detrás daquilo que você faz. Porque você pode fazer algo bom com uma intenção ruim, e Deus está vendo. Por exemplo, você pode fazer um elogio a alguém, que é bom, sim ou não? Elogiar alguém é importante, é bíblico, é bom. Mas você pode fazer um elogio a alguém com uma intenção má no seu coração, com uma intenção perversa. Você pode ajudar alguém que está carente, que está precisando de uma ajuda financeira, por exemplo. Você pode ajudar alguém que precisa, tem uma atitude boa, com uma intenção má. Por detrás você está querendo outra coisa, você quer manipular, você quer controlar. Então, meus queridos irmãos, o mais importante para Deus não é aquilo que você faz, mas suas motivações. É o que está por detrás daquilo que você faz. Porque Ele olha o coração. Deus julga as intenções do coração. Deus julga as intenções humanas. O homem, diz a Bíblia, olha o aparente. Mas Deus vai além. Deus olha o que, irmãos? Deus olha o coração. Agora, eu te pergunto uma coisa, te pergunto aqui, saber que Deus está em todo lugar, olhando para você, isso é bom ou é ruim? Hein? Deveria ser bom. Mas será que a maneira como você tem vivido, você diz que é bom? É bom ou é ruim? É bom. Te dou 2 motivos. Porque saber que Deus está olhando para nós, saber que Deus está conosco em todos os lugares, isso gera, primeiro, temor no nosso coração. Isso gera temor. Se eu sei que Deus está comigo aqui, isso gera um profundo temor, porque eu vou ter que ter mais cuidado com as minhas conversas.
Eu vou ter que ter mais cuidado com as minhas amizades. Eu vou ter que ter mais cuidado com os passeios que eu faço, os programas que eu participo, os lugares que eu frequento, os meus relacionamentos, o namoro, enfim. Isso gera temor. Deus está aqui. Isso é bom ou não? Segunda coisa, ter a consciência de que Deus está conosco em todos os lugares. Isso sabe o que gera, gente? Gera uma confiança muito maior em Deus, e nós não teremos medo de enfrentar nenhuma situação difícil da nossa vida, porque nós sabemos que o Senhor está conosco, o Senhor está ao nosso lado, e a Bíblia diz que é Ele que perfeitamente desembaraça todo o nosso caminho. E se Deus está conosco, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Diga amém bem forte. O salmista declarou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Como é bom a gente saber que o Senhor está conosco, podemos caminhar em segurança, e Ele prometeu: eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Portanto, meus irmãos, primeira lição: ninguém jamais conseguirá fugir da presença de Deus. Amém? Esqueça, não tem como. Segunda lição que a gente pode aprender aqui: guarde isso no seu coração. As tempestades não são para nos destruir, mas para nos salvar. Vamos repetir isso? As tempestades não são para nos destruir, mas para nos salvar. Pergunto: quem é que enviou a grande tempestade? De acordo com o texto, quem que enviou? Foi Deus, não foi? Verso 4 diz isso. A tempestade foi enviada para quem? Escola dominical. A tempestade foi enviada para quem, meus irmãos? Errou. Para o capitão do navio. Foi para o capitão do navio que vendeu a passagem para o Jonas. O negócio foi com ele. O capitão, ali mostra o texto que ele tentou de todas as formas controlar o navio no meio da tempestade. Ele estava lá tentando controlar aquela situação e não conseguia. E aí o texto diz que eles tiraram sorte e viram que Jonas era o problema do navio. Deus denunciou. Deus denunciou, meus irmãos. E aí o capitão diz lá, o verso 8, o capitão foi confrontar Jonas. Ei, quem é você? De onde você veio? Olha lá o texto. O que você está fazendo aqui? Você é corintiano ou palmeirense? Palmeirense? Tchau. Tem corintiano aqui ou não? Dá em todo lugar esse negócio, né? Mas tem palmeirense, eu sei que tem os palmeirenses aqui também. Uma meia dúzia vai aparecer. Aqui a maioria deve ser os sofredores, corintianos sofredores. Cadê corintiano? Só para identificar, deixa eu ver, cadê os corintianos? Meu Deus do céu, que raça de sofredor que a gente é, não? Mas veja, o capitão confronta Jonas: quem é você? O que você está fazendo aqui? E aí o texto diz que Jonas confessou que desobedeceu a Deus. Ele confessa que desobedeceu a Deus. A lição que a gente tem que aprender aqui, irmãos, guarde isso no seu coração, é que existem tempestades que só vêm para denunciar que tem algo errado na sua embarcação, que tem gente errada no seu caminho, que tem coisas erradas na sua vida que não deveriam estar ali. Guarde isso. E Deus denuncia sim, mas não para que você seja destruído, não para que você naufrague, mas para que você jogue fora do seu barco aquilo que pode te fazer naufragar. Deus denuncia. Cuidado, meu irmão, minha irmã, com quem você deixa entrar na sua embarcação. Isto é, cuidado com quem você deixa entrar na sua vida, na sua família, nos seus negócios, nos seus relacionamentos. Seja mais criterioso,
Seja mais seletivo com relação a isso, porque Deus vai enviar uma tempestade para denunciar o mal, com o objetivo de resguardar você. Vem disciplina. Hebreus 12 diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. As tempestades não são para nos destruir, mas para nos salvar. Você acredita nisso ou não? Mas há uma terceira lição que eu vou deixar para o seu coração. Guarde isso, guarde isso. Jogue fora da sua vida tudo aquilo que não agrada a Deus. Hoje, nesta manhã, neste domingo, primeiro dia da semana, você tem a oportunidade de jogar fora da sua vida tudo aquilo que não agrada a Deus. Jogue fora. Jogue o Jonas para fora. Tem algum Jonas aqui? Cadê? Está na porta. Já está na porta, é só... Hein, Jonas? Jogue o Jonas para fora, foi o que eu falei, mas não é você não. Ah, já sei, Ronaldo, meu marido chama Jonas, quando eu chegar em casa eu vou jogar ele para fora. Não, não é isso não. Não é isso. Jogue para fora da sua vida aquilo que não agrada a Deus. O texto diz aqui para nós, verso 13, que todos ficaram com medo. Mas eles ficaram com medo e ao mesmo tempo eles ficaram com dó. Ficaram com dó de Jonas e não quiseram jogá-lo ao mar. Ah, coitadinho, não vamos fazer isso com Jonas não. Mas o texto mostra que todos estavam sofrendo ali naquele navio. Gente, quando nós nos afastamos dos planos de Deus, nós levamos outras pessoas ao sofrimento. Sabia disso? E por causa de decisões erradas, de atitudes erradas, nós machucamos e magoamos pessoas. Porque nós queremos manter determinadas coisas na nossa vida por dó. E com isso nós vamos ferindo pessoas, machucando pessoas. Esse teu jeito está ferindo pessoas. Não, mas eu quero manter esse é o meu jeito. Eu sou assim meio autoritário mesmo, meio agressivo. Mas é o meu jeito. Vou manter isso aqui. Você está machucando pessoas. Você está ferindo pessoas que estão ao seu redor. Por você manter coisas que não agradam a Deus na sua vida. Então a lição que nós precisamos aprender, queridos, é que nós devemos jogar fora da nossa vida aquilo que não agrada a Deus. A infidelidade, a murmuração, a maledicência, a mentira, os vícios, um relacionamento errado. Gente, atitudes perversas, atitudes más, pecados. Precisamos jogar isso fora da nossa vida, queridos irmãos. Agora, eu pergunto, nós estamos dispostos mesmo a jogar essas coisas fora e agradar a Deus, ou nós vamos manter tudo isso na nossa vida por dó? Hein? Os homens diziam: não vamos jogar o Jonas fora não, vamos tentar mais um pouco. E o que acontecia? O texto diz, a coisa só piorava, e só piorava, até que chegou o momento que o capitão tomou a decisão, e a decisão certa, e ele colocou o Jonas para fora. Eu pergunto para você nesta manhã: você vai ficar com o Jonas ou sua família? Você vai ficar com os Jonas ou suas finanças corretas? Você vai ficar com os Jonas ou com sua integridade moral? Você vai ficar com os Jonas ou sua fé? Hein? Agora saiba de uma coisa: os Jonas nunca cometem suicídio, pessoal. Eles só vão embora se você colocar para fora, se você mandar. Tem que botar fora. Talvez, eu não sei, mas talvez a tempestade que você está vivendo hoje, que você está enfrentando, seja portadora de uma mensagem, de um aviso, que tem algo ou alguém na sua vida que precisa ir embora. E você precisa estar atento a isso.
Jogue isso fora hoje em nome de Jesus. Seus pais jovens, seu pai está te alertando sobre um relacionamento errado, e você continua, para manter pudor, ponha isso para fora da sua vida. Obedeça ao seu pai e à sua mãe, para que a bênção de Deus se manifeste sobre a sua vida. Coloque isso para fora. Às vezes um negócio errado que você está fazendo, com alguém errado, pare com isso, jogue isso fora, porque Deus vai mandar tempestade, com o intuito de disciplinar, resguardar você, porque Ele não quer destruir, Ele quer ver você bem, fortalecido e abençoado e vitorioso para a glória do nome dEle. Amém? O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, verso 22, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Jogue fora da sua vida tudo aquilo que não agrada a Deus. Arrependa-se, mude a sua atitude, tome uma direção diferente, tome uma direção oposta, porque pecado encoberto, meus irmãos, aflige a alma, aflige o coração, atormenta a sua vida, atormenta a sua alma. Quando nós temos a consciência do mal que nós estamos fazendo, gente, não há espaço para desculpas, para justificativas. Não, a Bíblia diz, Provérbios 28, 13, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Glória a Deus. Quem confessa e abandona o seu pecado alcançará misericórdia e perdão de Deus. Amém? E aí o texto diz que assim que o capitão jogou Jonas fora do barco, diz ao texto, a tempestade passou e eles agora conseguiram seguir a viagem bem e com segurança. Provavelmente, eu creio que depois de um momento como esse, depois de um episódio desse, o capitão deve ter sido mais criterioso, cuidadoso, seletivo com quem entrava no seu barco. Mas eu quero encerrar, quero concluir essa mensagem para nós orarmos em cima disso. Deus está falando com você nesta manhã? Amém, queridos? Olha, tem muita gente que olha as tempestades da vida com uma visão ruim, uma visão fatalista. Pensam que as tempestades são mais fortes e que eles não irão conseguir vencer as tempestades, e que não podem enfrentar essas tempestades porque senão serão destruídos. Ah, meu irmão, mas isso não é verdade, porque como nós vimos no início da mensagem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O que nós precisamos fazer é uma leitura correta das nossas crises e aprender lições. O que você hoje precisa abrir mão? Você já pensou nisso? O que hoje você precisa jogar fora? O que precisa ser jogado fora da sua vida? Hein? Talvez você esteja enfrentando uma tempestade hoje, ou então acabou de sair de uma, ainda está molhado. Não sei, mas eu quero que você saiba que as tempestades, elas vêm para nos advertir, nos aperfeiçoar e nunca para nos destruir. E olha, meus queridos irmãos, a única garantia de vitória é ter Jesus no barco, porque quando Cristo está no barco, tudo vai muito bem, como diz um cântico antigo, né? E passa o temporal. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Ah, essa é a diferença, queridos. Ele é o passaporte para a vida eterna. A presença de Jesus é o alívio certo. Ela traz isso para nós. E eu quero encerrar com vocês, queridos, lendo um texto da palavra de Deus. Se a gente puder até colocar na tela esse texto para nós lermos juntos, de 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, 17 e 18. Eu quero que você fique em pé, deixe a sua Bíblia no assento, e nós vamos ler juntos esse texto. Você vai me ajudar aqui para lermos juntos esse texto. Vamos lá, queridos. O apóstolo Paulo declara:
Por isso, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois a nossa tribulação, leve e passageira, produz para nós uma glória incomparável de valor eterno, diz a palavra, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Você pode aplaudir a palavra do Senhor nesta manhã? Glória a Deus. Feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos. Se puder soltar o sampler aqui para mim, por favor. Já está ligado o sampler? Oh, Pai, pergunto para você: você está enfrentando hoje alguma tempestade? Será que você, meu irmão, minha irmã, está entendendo o propósito de Deus nisso? Pergunto mais: você identifica alguma coisa na sua vida que não agrada a Deus e que precisa ser jogado fora hoje? Eu queria desafiar você, diante do Senhor, a lançar fora isso da sua vida, aquilo que não agrada a Deus. O Espírito Santo mostra para você nesta manhã as áreas que você tem falhado, não para acusar você, mas para te dar a oportunidade de você abrir mão disso, jogar fora, para que você seja curado. Lance fora. O que é que você está mantendo na sua vida que não agrada a Deus? É um vício? É uma mentira? Que pecado você está mantendo na sua vida e que hoje você precisa abrir mão? É um relacionamento errado? Fale com Deus nessa manhã, fale com o Senhor, em nome de Jesus, e diga: Senhor, eu abro mão disso nesta manhã. Eu coloco isso, Senhor, diante de Ti. Eu quero abrir mão. Eu quero ser curado. Eu quero ser curado. Aquele que encobre as suas transgressões, diz a palavra, jamais prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia e o perdão de Deus. Portanto, é tempo de você, meu irmão, abrir mão dessas coisas e alcançar a misericórdia, o favor e o perdão de Deus. É você e Deus nesse momento, é você e o Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro clamando ao Senhor, pedindo um milagre nesta manhã. Transforma a nossa vida, transforma o nosso coração. Oh Senhor amado, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, nós queremos esta manhã colocar isso para fora. Nós não queremos mais isso na nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, dá-nos um coração para isso. Sabemos que o problema é o coração. Se o coração não for regenerado, nós não conseguiremos praticar as verdades da Tua palavra. Será no esforço humano e nós não conseguiremos praticar as verdades da Tua palavra. Por isso, Senhor, transforma a nossa vida nesta manhã, transforma o nosso coração hoje. Oh Pai amado, em nome de Jesus, Tu sondas e conheces o nosso coração. O Senhor vê todas as coisas, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Perdoa-nos, Pai, intenções erradas, motivações erradas. Quantas vezes temos ofendido pessoas por atitudes incorretas? Por muitas vezes queremos manter alguns pecados na nossa vida, não queremos tirar isso da nossa vida e mantemos, e com isso causamos o mal aos outros. Causamos o mal à nossa casa, à nossa família, à esposa, o marido, os filhos, a igreja, os relacionamentos. Pai, nós não queremos mais isso. Restaura-nos nesta manhã, restaura-nos. Agora eu quero convidar você a levantar a sua voz. Agora vá levantando a sua voz, vai dizendo: Senhor, toca o meu coração nesta manhã, toca a minha mente, Senhor.
Oh Pai, eu quero viver para te agradar, eu quero viver para te agradar. Vá orando, levante a sua voz agora em nome de Jesus. Meu amigo que está aqui, o pastor César. O pastor César está aqui, sobe aqui, amigão, para a gente orar juntos. Vá orando, levante a sua voz e ore ao Senhor, ore ao Senhor. Oh, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós rasgamos o nosso coração aqui diante de Ti, Pai.